Olá pessoal, muito bom estar aqui falando com vocês hoje nesse vídeo. Eu quero hoje nesse vídeo me posicionar sobre tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho aprendido, né? Não querendo justificar, porque talvez eu tenha feito aí uma grande transição na minha vida. Quem me conhece sabe que eu, como todo mundo, eu venho aí do mundo corporativo, mas hoje eu tô assim, eu falo com um pezinho e meio já na terapia holística, e eu quero dizer o porquê que eu estou praticando as terapias holísticas, porquê que eu fui a fundo nisso tudo. Bom, tudo começou com uma vontade enorme de me autoconhecer, de entender qual que é o processo que eu vim desenvolver aqui nessa vida. E aí eu fui buscando informações, e toda vez que a gente bate numa porta, a porta abre, né? E foi quando eu conheci e comecei a praticar a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, estudar a mecânica quântica, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção nas palestras com o professor é que ele falava que a mecânica quântica ela precisa ter um resultado. Porque esses resultados, eles variam muito, né? De tempo em tempo, de pessoa para pessoa, e às vezes os resultados que a gente quer não é necessariamente os resultados que a gente precisa naquele momento. E entender isso também faz parte. Porque nesse processo de expansão de consciência, nós passamos sim, e é natural que passemos por catarses, né? Catarses financeiras, catarses emocionais, que assim nos levam a níveis de sobrecarga de nós mesmos, né? Você não está buscando se autoconhecer, então nessa profundidade é preciso que venha tudo à tona, né? Tudo que está em desalinho, que você precisa ver, e é por meio das cartazes que você entende esse processo, né? O professor Hélio Couto mesmo diz na autobiografia dele que foram mais ou menos uns 15 anos de catarse desde quando ele começou a estudar. Então você imagina, você pega um parâmetro de uma pessoa como ele hoje, né? Que faz um trabalho enorme. E você... Não que a gente precise de gurus, mas são pessoas que a gente vai se espelhando para poder entender o próprio processo, né? Pessoas que já caminharam aquele caminho no qual eu estou buscando. Então, quando você vê essa informação, que uma pessoa teve essas catarses, então cabe a nós o quê? O entendimento da aceitação de todos os processos, né? Para que aos poucos nós venhamos a desapegar desses processos e dos próprios resultados, né? Bom, isso seria uma questão que ele sempre falou sobre a aceitação dos fatos para que a gente possa transcender esses fatos e não mais brigar com eles, né? Que se apresenta aí durante uma catarse. Outra coisa interessante que eu também sempre prestei atenção no que ele fala, que é justamente sobre a maturidade espiritual. Toda vez que a nossa alma ela determina que nós vamos passar por uma maturidade espiritual é quando a gente tem contato com outros planos, contato com outras realidades, que isso ele julga e é pertinente, eu também compartilho com esse pensamento, que essa maturidade espiritual, ela só chega quando a gente realmente tem esse contato com o mundo espiritual, né? Então, aí a gente pode falar em termos mediúnicos, energéticos e também os terapêuticos, que é o que eu optei, né, nesse momento, de estar me aprofundando, porque esse tanto de conhecimento, ele gera uma energia diferente dentro da gente. E fazer o que com essa energia? Passar para frente. Então, essa é a intenção. Muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar. Por que eu falo que muitas pessoas? Porque está, sim, havendo um grande despertar em massa. Despertar espiritual, né? Despertar para quem nós somos de fato, de verdade. Né? Essa outra realidade está se apresentando para muitas pessoas. Por que eu sei disso? Porque eu tenho as anamneses. Porque em processo terapêutico, em atendendo pessoas, eu encontrei um padrão que, inclusive, eu também passei por ele. Que é um vazio existencial, sabe? Quando nada mais faz sentido. Você passa por diversas situações traumáticas na sua vida que te ajudam a se entender, no fritar dos ovos, no fundo é isso, né? Mas é tipo um vazio, não chega a ser uma depressão, mas é um vazio existencial, onde as informações que você tem até hoje já não te complementam. Muitas pessoas estão aí buscando novos conhecimentos, desapegando das religiões, da forma como eram vistas antes, né? Eu mesma passei por isso, um desapego total sobre as questões de bandeiras religiosas, né? Que foi sempre muito forte na minha vida, porque eu já carregava esse padrão de outras existências, né? Então, a questão desse vazio espiritual, até eu entender que esse vazio espiritual é nada mais, nada menos do que um chamado da tua alma para dar o próximo passo da sua existência, né? Buscar fora daquilo, fora da caixa, fora dos costumes que a gente vem carregando por questões familiares, sociais, encontrar determinadas respostas para que a gente pergunta em outras fontes, né? Que é
e começa no autoconhecimento. Então, quando esse vazio ele se apresenta na nossa vida, a gente precisa entender que é o momento do marco zero, do ponto zero. E é por isso que eu desenvolvi essa questão do divórcio energético. Por que eu te digo isso? Porque através dessa ferramenta, até agora, e pode ser que eu venha desenvolver outras, e com certeza é porque eu não paro de estudar, eu sempre estou buscando outras informações e quero ajudar pessoas, porque isso me faz bem, isso me produz ocitocina, dopamina no meu cérebro, e é onde eu me encontro fazendo o que eu faço com muito amor. Quem passa pelos meus atendimentos sabe que eu faço tudo que eu faço com muito amor, com muita entrega. Então, eu digo que nesse momento eu me encontrei nas terapias holísticas. Por quê? No fundo, no pano de fundo disso, se trata, no fundo, então, de informações que nós temos, informações distorcidas sobre nós mesmos, né? Sobre o que nós acreditamos, o que é um relacionamento, o que é o mundo, o que é a espiritualidade, o que é as religiões, né? Então, são informações que nós carregamos, e isso tudo, principalmente as emoções negativas, os padrões negativos, as influências negativas que nós produzimos, né? Temos aí ao longo de toda a nossa existência, elas nos impedem de dar esse próximo passo. Então, por isso que muitas vezes esse vazio existencial, ele acontece justamente porque a tua alma, ela está te chamando para novos conhecimentos. Só que para ter novos conhecimentos, você precisa desapegar de memórias negativas, né? Então, a ferramenta do divórcio energético foi a ferramenta que eu encontrei até agora para poder auxiliar pessoas a se desprenderem dessas informações distorcidas de si mesmas, né? Que produz aí, e é por isso que as pessoas ficam com tantas emoções, tantos sentimentos negativos, justamente por conta de memórias negativas. E isso impede delas darem o próximo passo no entendimento de si mesmo. Né? Esse que é o grande segredo desse dar pessoas a se desafogarem de si mesmas, das próprias condições de pensamentos e sentimentos negativos que ela mesma produz. Então, tirando a palavra culpa, né? Porque nós não somos culpados, mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente tem carregado. Então, se eu sou responsável por ter permitido essa permissão, né? Ela é involuntária muitas vezes, ela é inconsciente. Então, essas permissões de memórias negativas no nosso campo, somos nós que precisamos dar a mesma permissão para que essas informações saiam. Então, para que possa ter uma evolução nesse degrau aí, que seria o conhecimento de como funciona a realidade, primeiro, a pessoa precisa se desafogar dessas memórias, porque tem muita informação chegando, gente. Hoje eu também gostaria de falar que eu tenho feito estudos com o professor Jean-Van Elan, que é o Rogério, né? Que vem aí com uma nova revelação. Mas nada adianta dele trazer essa nova revelação e falar quem ele é, se no fritar dos ovos eu não entender quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, eu jamais vou entender quando uma pessoa vem a público falar, olha, eu me lembrei que eu tenho tais e tais características de virtude, que ela tem determinadas virtudes, né? Se eu não entender quem eu sou, né? Porque vai parecer que é uma questão até de, tal pessoa está se vangloriando, está se achando iluminado. Por que isso acontece? Porque eu não entendi quem eu sou. Né? Porque não adianta eu vir aqui a público falar, olha, eu estudei arquétipos, eu ativei determinados arquétipos na minha vida, hoje eu sei disso, eu sei daquilo, sendo que quem está me escutando, se não buscar o autoconhecimento para entender determinadas coisas, jamais vai entender o meu processo. Né? Então, por isso que eu bato nessa tecla. E para você fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que esses padrões negativos, que essas informações deformadas, essas informações deturpadas de si mesmo, elas precisam cair. Né? Então, fazendo esse trabalho, eu me ajudo e ajudo pessoas, que por isso que faz sentido esse meu trabalho. Né? É uma ajuda mútua, porque toda vez que eu faço um atendimento, para entender quem está na minha frente, eu preciso me entender primeiro. E assim para que novas informações caiam para aquela pessoa. Né? Informações sobre si mesmo e sobre como o universo falar hoje sobre o que o Jean-Van vem falando, sobre a revelação cósmica, assim como nós tivemos a revelação espiritual lá em 1800 com Allan Kardec, né? Hoje ele está trazendo essas informações. Eu quero dizer que para mim tudo que ele tem falado tem assim feito muito sentido, complementando muita informação que eu no automático da vida meio que já não engolia mais. Né, sobre a questão de como esse universo ele foi formado, quem de fato é o criador, e como essas forças
tem sido manifestado e tem nos criado na composição do nosso DNA, das nossas memórias ancestrais, né? Então, para entender tudo isso, é um trabalho interno muito grande, porque não adianta ele vir, como ele não faz, né? Ele não se auto-vangloria, ele até pede muita prudência, e é isso que eu também quero, a partir de agora, pedir, muita prudência, porque cada um tem que ter a sua experiência, né? O que nós podemos, muitas vezes, fazer é olhar para os lados das informações e medir, sentir dentro de si o que faz e aquilo que não faz sentido para a gente. Mas uma coisa eu digo, é preciso se desafogar de memórias negativas e todos nós estamos nesse processo. Esse sempre é o objetivo final, que é ajudar, se tornar útil, instrumentos e ferramentas de utilidade, não só para si, mas para todas as pessoas, para quem está ao nosso redor, no nosso raio, né, ali quem nos ouve. Bom, esse era o vídeo de hoje, essa foi a minha contribuição, né, autoconhecimento sempre, e limpezas de memória, fundamental para quem quer se conhecer. Um grande beijo e a gente se vê por aqui, sempre nos próximos vídeos.